relação ao Corinthians, tá? Vocês não vão me ver aqui nesse microfone ou nas minhas redes sociais criticando o Vitor Pereira. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Quem quiser criticar, critique. Eu não sou crítico da crítica. Fique à vontade pra falar. Só que eu seria irresponsável, até mesmo covarde, de falar que o cara não vai dar certo com menos de 30 dias de trabalho. Agora, uma coisa é criticar um trabalho do Vitor Pereira que está sendo iniciado agora. Ponto. Isso aí eu não vou fazer. Outra coisa é você fazer críticas pontuais. E aí eu particularmente não vejo problema. Ontem, pra mim, muito da eliminação, me desculpa, é um mimimi danado. Podem dormir com esse mimimi pra mim. Podem dormir com esse negócio de mas o São Paulo descansou 2 dias. Faz parte. Poderia ser reformulada esse tipo de coisa? Acredito que sim. Agora, o Corinthians já estava ciente que esse tipo de coisa poderia acontecer, quando lá no começo do campeonato assinou a responsabilidade ciente de todo o calendário do futebol. E outra coisa, a gente ouviu os jogadores depois do duelo contra o Guarani, todos deixaram bem claro que era uma situação atípica, que era uma situação que o São Paulo levaria uma certa vantagem, mas o Corinthians ontem não perdeu para o São Paulo por causa só do desgaste físico. Faltou bola, faltou organização. Tudo que faltou pro Corinthians sobrou pro São Paulo, por isso que merecidamente o São Paulo tá de novo na decisão. E só para deixar claro uma crítica pontual ao trabalho do Vitor Pereira, não ao trabalho, mas o que ele realizou no jogo de ontem. E, mais uma vez, um técnico passa, eu queria poder entender o Fernando Lázaro. Fernando Lázaro que tá lá na comissão técnica. Nem se manifesta. Então, mas assim, o meu ponto é o seguinte... Não, eu tô impressionado com o silêncio do Fernando Lázaro. Já convidamos ele para vir aqui ou pra ir na pizzaria... Não quer falar com ninguém. Qual é o problema? Tem medo de dar uma entrevista? Tem medo de falar do seu trabalho? Tem o direito de não falar, claro. Não tem problema. Mas eu também tenho o direito de achar que ele poderia dar entrevista. Não tem problema nenhum. Qual é o problema de, porque não está numa comissão técnica dos portugueses, integra uma comissão técnica fixa? Não é nenhum problema. Não pode dar uma entrevista. Mas que história é essa? Então, um profissional que já trabalhou na seleção brasileira, cheio de mimimi... Até um meio mascarado, assim, de longe eu tô achando. Não era, mas parece. Então, não sei, a imagem meio pretensiosa até, porque tava fazendo um bom trabalho quando ele ficou interino do Corinthians, mas por que não pode se manifestar? Por que não pode dar entrevista? Hoje é impressionante a falta de personalidade das pessoas. Bom, o meu As pessoas ponto... têm medo de dar entrevista hoje, cara. A gente não vai morder ninguém. Tem medo da rede social, da repercussão, mas que etc. isso? Personalidade, cara. Era só o que faltava agora. Mas o meu ponto, Por falar cara... nisso, viu? O Duílio Monteiro Alves, eu tenho que cumprimentar ele, que ele tá dando a cara. Tá dando a cara. Tá perdendo, assumindo responsabilidade, é o que ele tem que fazer mesmo. Você falou uma coisa aqui, lá atrás, e me corrija se eu estiver errado. Você falou o seguinte... O que estão fazendo com o Silvinho é errado, não deixam o cara trabalhar, estão pegando muito, estão batendo muito. Eu queria ver se fosse de fato um técnico brasileiro fazendo a escalação do Corinthians de ontem. Não, o que o Vitor Pereira fez ontem, o Silvinho fez. Exato. E o Silvinho foi muito criticado. É por isso que eu falei do Lázaro aqui. Gente, ontem o Corinthians rasgou, tem papel aí, rasga 30 minutos do primeiro tempo para colocar o Renato Augusto. Até por isso, na entrevista coletiva, Xandão, fiz questão de questionar o Vitor Pereira sobre o motivo de ter colocado e iniciado a partida com o Renato Augusto como falso 9. Ele não rende lá. É um dos melhores meios do continente, gente. Já tinha falado isso, né? Na época do Silvinho, ele já tinha se manifestado sobre Agora, eu entendi um pouco da explicação dele também, do Vitor Pereira. Você coloca o cara como falso 9 para não desgastá-lo tanto fisicamente, porque ele estava cansado. Então, assim, cara, será que é melhor contar 45 minutos bons do Renato Augusto no meio campo onde ele sabe, ou rasgar 30 minutos colocando ele como falso 9? Por que eu citei o Lázaro agora? Ô Lázaro, você fez um trabalho fantástico no Corinthians com a saída do Silvinho, você fazia parte da comissão técnica, você viu que não dá certo o Renato Augusto, não é possível, será? A minha pergunta é, será que o Lázaro conversa diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente com o Vitor Pereira? Porque não dá num jogo decisivo você colocar o Renato Augusto como centroavante e você rasgar 30 minutos, cara. Ontem eu e o Zaidan nós debatemos aqui no terceiro tempo. Aliás, um terceiro tempo excelente, com grande conteúdo. Mestre Zaidan espetacular, como sempre. E ontem a gente estava chegando a essa conclusão. O Corinthians ontem, assim como o Grêmio, te lembra da final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio, claro. A última? O Grêmio não competiu os 2 jogos. Verdade. Foi a final mais... Foi na Arena Barueri, né? Não. Foi esse? Foi agora, agora esse aqui, 2020, com o Renato Gaúcho. O Grêmio veio aqui a São Paulo derrotado foi já, nada, como vice-campeão, perdeu em Porto Alegre.
Mas só porque o Renato Gaúcho tentou fazer com o Palmeiras o que fez com o São Paulo, cozinhar o jogo no Morumbi e não jogou nada. Aí chegou com o Palmeiras e tomou. Historicamente, o Grêmio, quando chega numa decisão, ele é candidato sempre. Foi a final mais melancólica do Grêmio em termos nacionais. O Grêmio entrou perdido contra o Palmeiras, certo? Sim. O Corinthians entrou perdido contra o São Paulo. Essa comparação que eu quero fazer. Será? O Corinthians não competiu, cara. O São Paulo engoliu o Corinthians, mas o Corinthians foi longe das suas tradições competitivas. Foi mesmo. Muito longe dos seus jogos decisivos. Culpa não, mérito também do São Paulo, que anulou as principais jogadas. O São Paulo jogou muito bem e mereceu a classificação, olha, sem nada a colocar. Só com o Jandré que recolocou o Corinthians no jogo. Porque o jogo estava entregue ali, estava vitória total do São Paulo. E aí o Jandré falha e coloca o Corinthians no jogo. Ponto. Mas assim, o jogo, um time do lado do outro, o São Paulo jogou muito mais que o Corinthians. E o Corinthians não competiu. Até eu tava durante o jogo conversando com uma fonte corintiana, que tu sabe quem é. Sim. E aí nós tava concordando com tudo, cara. E no intervalo já era pra ter voltado com o Mosquito e Júnior Moraes. Ele tá com mania de esperar 10, 12 minutos. Exatamente. Aí o time não jogou nada no primeiro tempo. E o São Paulo foi muito bem. Parabéns ao Rogério Ceni e a todo o time de São Paulo. Eu queria só deixar claro também, que assim, também eu não sou engenheiro de obra pronta, você também não, mas acho que vale o debate aqui. Eu não achei nenhum absurdo a escalação do Corinthians ontem. Você tira o Mosquito e você reforça o meio campo com o Juliano. Por quê? Porque você pega uma molecada muito rápida que tem o time do São Paulo no meio campo. Então ele tentou reforçar o meio, só que ele não teve poder nenhum de fogo, poder nenhum de ataque. Não teve contra-ataque, não teve transição, não teve nada. E o time do Corinthians, eu já cansei de falar aqui. Atenção, não sou o dono da verdade. Não sei mais de futebol que o Vitor Pereira. Mas, gente, qualquer um, se colocar um labrador pra assistir o jogo do Corinthians, vai perceber que a zaga não tem a proteção necessária. Só o Duqueiroz não é um jogador ruim, pessoal. Estão queimando o menino. O que estão fazendo com esse moleque é sacanagem. O moleque acabou de sair da base, tá ganhando sequência, deixa o menino trabalhar. Agora, se ele for ficar correndo que nem o Arouca fazia na época de São Paulo, de para-brisa pra lá e pra cá, só vai se queimar. O Corinthians precisa de proteção na zaga. Ah, mas tem o Paulinho. Gente, o Paulinho não consegue mais entregar aquele Paulinho de 2012, porque fisicamente não dá. O Pablo Maia